Olá a todos vocês, eu sou o professor Leonardo Andrade, estamos aqui com mais um vídeo super especial e dessa vez, pessoal, é especial mesmo, você não pode perder. Mas antes, para você que não é inscrito, precisamos atingir a meta de 2.000 inscritos no canal, tá? E isso contamos com você, entendeu? Contamos com você, com a sua ajuda aqui no canal. Então se inscreva aí no canal, tá bom? Porque depois de 2.000 inscritos nós estaremos postando aqui um curso breve, tá? Creio que 10 aulas, no máximo 15, de ugarítico, para aprender a ler, tá? O essencial. Lembrando que essas línguas, tá? Seja o acadiano, hieroglifo, você não lê como se lê um livro, tá, pessoal? Como se lê aramaico, lê hebraico, grego. Não. Você decifra, tá? Você decifra. Ah, Leonardo, mas eu já vi você lendo rápido. É porque eu já conheço o material, já gravei de cabeça, tá? Mas tem material que você precisa decifrar, né? Igual um rapaz me entregou uma frase aqui, e eu fiquei quase, acho que foi 3 dias para decifrar. Uma frase, hein? Então, tipo assim, você tem que fazer a decifração e depois você tem que observar o que é infixo, o que é sufixo, o que é prefixo, né? As indicações, se é um adjetivo, se é um verbo, entendeu? Ah, Leonardo, mas naquele tempo existia gramática? Pessoal, a gramática sempre existiu, tá? A gramática faz parte, é como se tivesse algo inserido dentro dessa composição, tá? Então, aí você precisa decifrar. Então, você vai ter um trabalho, né? Você não vai ler, eu vou ler o garítico, assim, não. Você vai decifrar. Agora você vai decifrar, você vai conhecer, não, esse sinalzinho aqui representa a vogal A, esse sinalzinho representa a vogal U, entendeu? Nós temos 3 vogais em ugarítico, mas isso são cenas para os próximos capítulos. O que eu separei para vocês hoje é algo fenomenal. Está aqui. Está aqui. O título é Análise Semântica e Etimológica do termo criar e os paralelos com Gênesis. Tá? Eu vi um debate onde uma pessoa dizia assim que não, porque lá no Enuma Elish, no Enuma Elish nós temos o termo Banun, né? Banun é criar, né? Criar no infinitivo. Tá? Eu já expliquei para vocês a questão do infinitivo, gerúndio, tá? Tudo isso. É só vocês voltarem às outras aulas para aprender isso aí. Mas vamos lá. Eu vou provar aqui para esse professor que nada tem a ver isso aí. Entendeu? Introdução. A história da criação é bem ampla no seu sentido literário, pessoal. O que temos por aí são várias literaturas de diversos povos escritos relacionados a esse tema. Cada etnia relata a criação com um tom pessoal, fatos e características que pertencem somente ao povo que a está descrevendo. Quando falamos da criação, é importante frisar que temos obras como, no sumeriano, nós temos Dumuzi e Inanna, Gênesis de Eridu, Enki e Niná, Enki e a ordenação do mundo, Enki e acho que é Ninhursag, né? Não é, tá? Só acertar aqui, Ninhursag. Inanna e Enki, a descida de Inanna, o cântico de Enxada Picareta, criação suméria. Os acadianos nós temos Erra, Ixum, Anzu, Nergal, Ereshkigal, né? Nós temos egípcio, o relato de Memfis acerca da criação, relato de Heliópolis acerca da criação, relato de Hermópolis acerca da criação, os hititas, ciclo de Marbi, né? A ilha do Telepino, os garis, nós temos o ciclo de Baal. É muita raça de literatura, né, pessoal? Aí eu coloquei, além dos supracitados, podemos apontar outra lista feita por Valton, né? Valton, ele enumera os sumérios, Emerká, né? Nós temos aqui o Pássaro Trovão, Gilgamesh, a Maldição de Acádia, os acadianos temos Atrahasis, Gilgamesh, Ádapa, a Lenda do Nascimento de Sargão, a Epopeia de Tikuti, Ninurta, o Relato Poético Nabonido, Egito não tem Sinur, bom?
Então, temos vários e vários títulos literários. Esses são só algumas obras literárias sobre a criação, ou que aborda alguma coisa sobre o assunto. Realmente, as obras literárias mesopotâmicas é um material muito vasto, seja ela mitos, textos literários e epopeias, rituais e encantamentos, apocalipse, etc. Né? Aqui não precisa do não, tá? Tá bom. Antes de vocês corrigirem, eu vou corrigir. Contudo, um fato que é comum entre todos esses tratados literários é, sem dúvida, o termo criar. Este, por sua vez, será objeto do nosso estudo. Nosso intuito está em apontar a relação morfológica do termo bará em relação a algumas literaturas do Oriente Próximo, apontando paralelos linguísticos, bem como as grandes diferenças semânticas e etimológicas dentro dessa construção. O termo empregado pela Bíblia hebraica para criar é bará. A classificação sintática desse termo é a seguinte: bará é o verbo, né, no tronco kal, né, perfeito. O que seria perfeito? Tá? Perfeito, embora o perfeito, em uma estrutura de tempo passado, normalmente indique que uma ação está completa da perspectiva do narrador. Isso não implica necessariamente que a ação tenha sido realizada em um único momento, em oposição a um período prolongado. Quem diz isso é Chichome Júnior, né? Robert Chichome Júnior, né? Aquele livro da exegese à exposição. Estou até com ele do lado aqui. Guia prático para o uso do hebraico bíblico. Então, esse é o perfeito, né? O estado perfeito é algo que se cumpriu, tá, pessoal? Que se cumpriu, entendeu? Seria relacionado ao passado, né? Na terceira pessoa do singular masculino. Além disso, o termo é um verbo transitivo direto, tá? Isso aqui já é análise morfossintática, e núcleo do predicado verbal. Na Septuaginta, o termo usado para criar é epoisen, né? Epoisen. Podemos classificá-lo assim, verbo transitivo direto, na terceira pessoa do singular, aoristo indicativo ativo. O que seria indicativo? Vamos ver aqui, na nota. O modo indicativo é, em geral, o modo da declaração, ou seja, a apresentação da certeza. Olha que interessante. Não é correto dizer que é modo de certeza da realidade. Isso pertence à realidade, pertence à área da apresentação. Isto é, o indicativo pode apresentar algo como sendo certo ou real, embora o emissor poderia não acreditar nisso. Chamá-lo de modo de certeza ou fato deveria implicar, que não pode mentir no indicativo. Aí você tem conferir Atos 6,13. E 2, o que é impossível enganar-se no indicativo. Conferir Lucas 7,39. É mais prudente declarar que o indicativo é o modo de asserção ou apresentação da certeza. Quem é que fala isso? Daniel B. Wallace, na sua gramática grega, uma sintaxe de exegética do Novo Testamento. Né? Então, nós temos essa gramática que fala isso aqui sobre esse assunto. Deu para entender isso, né, pessoal? Vamos voltar lá. Tá? Em latim, para detonar o termo criar, é creavit, né? Ali no texto. Um verbo na terceira pessoa do singular, perfeito indicativo na voz ativa. Se você for observar, eles sempre estão dentro do mesmo contexto. Sempre estão na terceira pessoa, sempre denotando a mesma coisa. Se você fizer uma tradução, né, os três vão dar equivalência, né, equivalência semântica, né, de tradução, porque é necessário ter concordância entre os idiomas, entendeu? Para você não fugir à estrutura, seja a estrutura da frase ou a estrutura verbal, ou a estrutura das palavras, entendeu? No contexto aplicado ali, tá? Então, você tem que prestar atenção nisso aí, para você não criar equívocos, tá? E é o que eu vou mostrar agora. Scott Hahn e Kurt Mitch definem o termo criar da seguinte forma: a expressão hebraica sugere a capacidade única de Deus de criar ex nihilo, ou do nada, ou seja, a partir do nada, sem dependência de materiais pré-existentes. É assim que a criação passou a ser entendida na teologia judaica, conforme segundo Macabeus
7, 28, e na teologia cristã, conforme Romanos 4, 17. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Definindo o termo criar em vários idiomas. É importante que o leitor saiba que a palavra criar, bará, não é patenteada da língua hebraica. Podemos encontrar esses termos em diversos idiomas. Claro, eu falo criar em português. Este será nosso objetivo a partir de então, apresentar a definição do termo criar em diversos idiomas, bem como os seus aspectos morfológicos e semânticos. Segundo Henry Krauss, Mark Kuller, né, a palavra hebraica bará, traduzida por criou, é usada na Bíblia exclusivamente para a obra de Deus. Embora Krauss não partilhe da ideia de criação, que a criação fora ex nihilo, ou seja, a partir do nada, essa exclusividade, né, esse argumento, eu não coloquei aqui argumento, mas esse argumento é comum no meio fundamentalista. Então, você vê dois teóricos, né, Henry Krauss e Max Kuller, de um gabarito fantástico, escrevendo sobre a origem, né, que o livro dele é A Origem, e eles vão falar aqui algo que é no meio, não meio acadêmico, tá? Mas que é um meio fundamentalista. E nós temos que parar também. É acadêmico, é academia. Pessoal, é uma bobagem, né, pessoal? Academia, basta você ter teórico, meu irmão. Você tem teórico, é academia, entendeu? Então, aqui tem teórico. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, doravante, a partir de agora, será Ditate, tá? Relata que a palavra é usada no kal, tá? No tronco kal, somente com referência à atividade de Deus, de novo, hein? Sendo, portanto, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa na nota de rodapé, ó, somente no tronco kal. Aí, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, do 8, ó. Somente atividade de Deus. Olha o que eu escrevi aqui sobre o rabino Yosef Bitton. O rabino Yosef Bitton ressalta que o ato inicial da criação, por meio do qual todo o universo foi trazido à existência, é descrito como um verbo especial, borá, né? Bará, né? Aqui é bará, tá, pessoal? Bará, criou. No hebraico bíblico, o verbo criar, livró, é usado meticulosamente em circunstâncias muito limitadas, como veremos mais adiante. Ele se refere a trazer algo à existência a partir do nada. Quero fazer só uma ressalva aqui, pessoal, e ainda estou sem meus óculos, tá? Então, por isso que às vezes a gente lê um pouquinho mal, escreve algumas coisas erradas, tá bom? Mas vamos melhorar, entendeu? A Torá atribui essa ação exclusivamente a Deus e nunca a um ser humano. Como explicamos, criação ex nihilo é um processo que nenhum olho humano jamais presenciou e está além da capacidade da compreensão humana. É por isso que os sábios consideram os esforços da cosmologia, isto é, as pesquisas sobre a origem do universo, uma jornada que conduzirá apenas a projeções da imaginação humana. E não será surpreendente que seus resultados se afastem cada vez mais do que transpira do relato bíblico da criação. Quem fala isso? Aqui, ó, Yosef Bitton, tá? Rabino Yosef Bitton, Decifrando a Criação, um livro muito interessante, tá? Vamos lá. Aqui, esse uso distinto da palavra é normalmente apropriado ao conceito da criação por fiat divino. O Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, em seu livro Homo Faber, o contexto da criação em Gênesis 1, de 1 a 3, explica o termo bará em diversas situações. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Gesenius tratava a raiz, né, de bará sob uma única rúbrica, né, dando a ela o sentido de cortar, e daí os desdobramentos, os de criar e engordar. O verbete bará, no léxico de Gesenius, não reserva qualquer sentido teológico privilegiado para a raiz, explicando o sentido de criar. Criar tem um sentido plástico de esculpir, isto é, criar, cortando, desbastando, logo, é o sentido derivado. No século XX, contudo, os dicionários léxicos, né, gramáticos, tornaram lugar comum a classificação de bará sob 3 entradas, cada uma ligada à sua raiz, homóloga às demais. Primeiro, criar, que passa a ser sentido primário, depois, cortar, e, por último, engordar.
tá? O Dr. Oswaldo cita aí. O termo criar no hebraico. Vamos lá. Nessa parte do estudo, iremos apresentar alguns dicionários e léxicos que definem o termo bará no idioma hebraico. No conceito hebraico, o termo bará denota fazer algo do nada, eu botei do nodo, né? Do nada, por um tempo determinado. Entretanto, essa definição não é consensual entre os estudiosos da língua hebraica antiga. Já a palavra Yatsar, descrita em Gênesis 2:7, que afirma que Deus formou o homem, significa literalmente formar, no sentido pressar a argila para formar um objeto, como, por exemplo, uma estátua, né? É comum encontrarmos passagens em que o verbo ará apresenta o significado de engordar, provavelmente devido à sua forma estática mais antiga de escrita. Essa definição é encontrada no DITAT, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. O DITAT define o termo bará da seguinte forma: criar, fazer, criador, né, no cal, escolher, cortar, despachar, no piel, ser criado e ser feito, no nifal, né? Deixa eu ver que eu coloquei alguma coisa aqui. Não, só coloquei a referência. Bom? No nifal. Cadê? Nifal. Além dessa definição, a raiz bará, também podemos extrair os seguintes significados. Aqui, ó, bará, tá aqui, ó. Bará, ser gordo, os derivados, bari, gordo, mais gordo, alimentado, cevado, firme, farto, abundante. Outra definição importante podemos encontrar no Lexo Hebraico Aramaico do Antigo Testamento de William Holiday. Bará, no cal, criar, somente relacionado a Deus. Então, aqui nós temos o Beit Resh e o Aleph, engordar. Beit Resh Aleph, piel, cortar madeira, né? Aqui nós temos limpar o chão terreno. Uma definição bastante interessante e bem elucidativa podemos encontrar no livro de estudos da Bíblia Hebraica de Beth Bacon. Muito bom, indico também esse livro. Bará, da raiz cortar. No árabe, o verbo significa cortar, como se corta um junco para escrever, ou formar. Por isso que eu coloquei yatzá, como foi supracitado. Na Bíblia, sempre quando é questão de criar ou formar, esse verbo é usado para descrever atos divinos, quando ele cria coisas ou situações. Referência, Isaías 45, 7 e 8. Tratando-se de ato de Deus, ocorre sempre no kal, ou nifal. Em Josué 17, 18, Ezequiel 23, 47 e 21, 19, né? Versículo 24, um texto massorético, o que parece ser o mesmo verbo está no piel, o que quer dizer cortar, relatando a atividade humana. Nos versículos 1, 21 e 27, Gênesis 1, esse verbo, vamos lá, esse verbo assinala grandes começos da criação, mas não descreve os processos usados. Está no singular, o que é normal para o sujeito, que é Elohim, Deus, tá bom? A palavra bará está intimamente ligada à palavra moldar, que é bará. Tá? Desse modo, podemos entender que essas raízes estão totalmente ligadas. Bará é moldar e bará com ré no final, né? Moldar, e bará com aleph no final é engordar. Entende-se também de preencher. Apenas acrescentando uma ideia especulativa à discussão, podemos fazer uma junção dessas duas raízes e formar a palavra formar engordando, né? Assim como se Deus realizasse a criação da terra, acrescentando, ou seja, engordando-a com os atos da criação divina. É como se você pegasse um boi, né? Um boi, e engordasse ele para o abate. Esse seria o sentido mais assim simples dessa ideia. O dicionário hebraico moderno de Rivka Berezin apresenta algumas variantes da raiz, né? O shoresh, de bará, tal como bará, cortar ou desmatar. Vamos lá. Deixa eu ver se escrevi alguma coisa. Não, não. A gente não lembra, né, pessoal? Vamos lá. Desmatar. Vamos lá, tá legal o estudo, hein, por enquanto, hein? É um estudo linguístico, tá, pessoal? Um pouquinho mais avançado,
Mas é necessário, às vezes, nós fazemos esses contrapontos, tá bom, pessoal? Já o dicionário bíblico hebraico português de Luiz Alonso Choco define o termo bará da seguinte forma: criar, dar o ser, tirar do nada, fazer, produzir, fundar, formar, plasmar. Um fato curioso que deve ter a atenção do estudante é que em 1 Samuel 2:29, o termo para engordar, como é traduzido, é descrito como bará. Aqui nós temos leha, vri, achem, tá? Leha, vri, achem. O termo é formado da preposição le, tá? Para a, em direção a, do artigo, tá? E o verbo refiro no infinitivo construto da segunda pessoa do plural masculino. O verbo bará também pode ser usado como encher. A extensão dessa palavra é bari, que pode ser encontrada em Gênesis 41:4. E as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e elegantes, que é a palavra gordo, é a palavra hebraica bari, encontrada nesse texto. Tá bom, pessoal? Na escrita proto-sinaítica, que é a escrita só de sinais, uma das escritas mais antigas que existe, o termo bará é apresentado da seguinte forma, ó, dessa forma aqui, pessoal. O sinal de Beit significa casa ou família, e o sinal de Resh é cabeça, Rosh. Os dois primeiros juntos formam a palavra alimentar. Enfim, o sinal do Aleph significa força. Contudo, como é representado pela cabeça de um gado, a definição desse termo seria engordar o gado, ou simplesmente engordar, pessoal. Assim, o entendimento era que quanto mais gordo, mais apto para o abate. Olha que coisa interessante. São pérolas, né, pessoal? O termo criar em aramaico. Em aramaico, podemos apontar a seguinte palavra, né? Bro. Aí você tem ali, tá? Estava até aqui, texto, né? Em aramaico. Breshit bro alor. No princípio criou Deus. Breshit bro alor. Aí você tem bro aqui na escrita acerto, tá? Aqui você tem no estrangueiro. Que além de ser um substantivo, filho, também é o verbo criar. Entendeu? Além de ser o substantivo filho, também é o verbo criar, tá? E Rivka Berezin, ela reforça isso quando ela vai falar sobre esse termo lá no seu dicionário moderno de hebraico, tá bom, pessoal? Quando fazemos um comparativo entre estrutura semântica e morfológica do termo criar em aramaico comparado a outros idiomas, percebe a distância linguística de ambos. Por quê, pessoal? Porque, vamos lá, você tem bará no hebraico, você tem bro no aramaico. Dá para ver que tem uma distância, embora a definição primária seja igual, a definição secundária não é igual. Porque a definição secundária de bará é engordar, cortar, mas já a definição de bro é filho. Então, não tem nada a ver. Então, tem essa distância. E isso, pessoal, como é que eu vou dizer? Isso é uma distância, né, linguística de comparativos. Então, você não pode fazer esse tipo de comparativo, já que nem a segunda, nem a terceira opção de definição semântica vai entrar em acordo, entendeu? Então, não pode fazer, tá bom? É um erro. Aqui, ó. Segundo a Efrabrezin, o termo berá, ser cortado, ser desmatado, filho, entendeu? Em aramaico. Ela mesma fala. O termo criar em acadiano, tá, pessoal? Essa aqui que eu quero parar um pouquinho, porque eu separei um trabalho muito bom aqui para vocês, tá bom? Nesta parte do estudo, iremos fazer uma análise completa do termo criar em acadiano. No acadiano, a palavra para criar é banun. Tá? O que eu escrevi? Outro significado desse termo é edificar. Além de criar, a segunda opção desse termo não é engordar, não é cortar, é edificar. Tá bom?
Então, Banu, o que eu escrevi aqui? Ó, isso aqui é o cerne do que eu vou falar. No texto do Enuma Elish, não apresenta o termo criar no infinitivo, banum. Igual nós, pessoal, nesse debate que houve, um certo professor afirmou que não, porque encontra no Enuma Elish banum. Assim, eu queria que ele me mostrasse assim o texto do Enuma Elish, o termo banum, tá? Não tem banum, não tem no infinitivo, tá? Esse termo, tá? Não tem. Aliás, vou te falar, vou fazer uma, uma, uma jogada aqui, né? Um desafio. Eu estou para achar qualquer pessoa e aponte, né? Ah, não, o professor estava certo, que aponte qualquer verbo, o banum, né? Qualquer, esse termo banum, fora, no, no imperfeito, não, no infinitivo. Você não, em todo o texto do Enuma Elish, se você encontrar, se você encontrar, se você encontrar, eu faço uma live aqui pedindo desculpa, no infinitivo. Não tem, tá? Já estou adiantando logo que não tem. Então, é um erro, né? Então, falar que não, porque Banu é a mesma coisa, então não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa, criar, tá? Como é que está lá? Aí você tem, vamos lá, vamos ver as conjugações. Você tem a terceira, segunda no masculino, segunda feminino e a primeira. Aí você tem o imperfeito, você tem o pretérito, você tem o perfeito, né? Eu poderia chamar de passado, né? Aqui é o futuro. Aí você tem Ibanim, Ibin, Ibtani. Aí você tem a segunda pessoa masculina. Tabanim. Aí você tem Tabnim, pretérito. Tabtani, o perfeito. E assim vai. Tá bom, pessoal? Eu separei. Tudo isso aqui vai estar no meu livro de Gênesis, tá? Além disso, podemos observar que esse termo no imperativo, binim, segunda pessoa masculino singular, binim, segunda pessoa feminino, binian, segunda pessoa masculino no plural, tá? Aí, uma hora a gente passa um pouquinho sobre os infixos e sufixos para você entender um pouquinho o que é plural, o que não é. No infinitivo, banun. No particípio, banum, tá bom? Segue abaixo o termo criar nos caracteres acadianos. Quando eu botei nos caracteres acadianos, foi o que eu encontrei no Enuma Elish, tá? Aí eu encontrei Ibanuma, Ibanuma. Ah, Leonardo, mas está Ibanuma. Sim, mas você lê Ibanuma, tá? Esse aqui não tem necessidade de ler, tá bom, pessoal? Está na terceira pessoa do plural masculino e perfeito. Aí você tem Ibanu, Ibanu, ó, o uzinho aqui. Ibanu, terceira pessoa do plural imperfeito também. Aí você tem Ibani, terceira pessoa do singular imperfeito. Banur, tá? Banur, terceira pessoa do plural masculino. Banim, terceira pessoa do singular masculino. Ibanu, terceira pessoa do plural masculino perfeito. Ibni, terceira pessoa do singular pretérito. Ibnu, terceira pessoa do plural masculino pretérito. Então, pessoal, não tem no Enuma Elish o termo criar no infinitivo, tá? Não existe isso. Então, o professor falou lá, estava equivocado, tá bom? Aí eu desafio aqui a qualquer um achar no Enuma Elish o termo banum, tá? No infinitivo lá do Enuma Elish, tá bom? Conclusão. Para realizarmos comparações linguísticas entre um termo e outros diferentes idiomas, é necessário primordialmente trazerem as mesmas definições, tá, pessoal? Então, eu não posso falar assim, não, mas Gênesis é um plágio, porque no Enuma Elish tem um termo banim, banu, tá? Não. Por quê? Porque, mesmo se tivesse,
teria que ter realmente, para você fazer essa análise, ele teria que concordar em todas as definições, para você julgar é necessário fazer essa. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, vamos supor, em um contexto, o termo está engordar, como nós vimos em 1 Samuel 2:29. Ali é engordar, e é o termo bará. Já no contexto de Gênesis 1:1, ele é criar. Você pegar esse termo banum, né, ele pode ser criar, mas pode ser edificar. Ele não foge, como o hebraico, de uma distância no sentido no sentido morfológico, ele não foge. Porque edificar é muito parecido de formar e de criar. Já engordar é totalmente diferente da palavra criar. A mesma coisa você vê no aramaico. Bro é um substantivo, filho, mas também é o quê? É um verbo. Então, você vê a distância linguística, pessoal, é uma ponte quebrada, entendeu? Eu estou lembrando daquele filme True Lies, onde o terrorista destrói a ponte ali e não tem como mais. Então, pessoal, é uma estrada sem saída. Essas definições devem ser as mesmas primariamente, secundárias, terciárias, etc. Não há possibilidade de comparar a atuação linguística de uma palavra entre diversos idiomas se ela não carrega consigo as mesmas definições. A exemplo disso, temos a palavra bará, que em hebraico sua definição inicial é criar, mas secundária é engordar. Diferentemente do acadiano, que apresenta a palavra banum, para criar, e a sua definição primária, né, em sua definição primária, já a definição secundária é edificar. Observe que é muito diferente. O mesmo ocorre no aramaico, pois a mesma palavra para criar pode ser usada como substantivo para o termo filho. Está vendo? É um tropeço linguístico isso. Logo, não é correto fazer comparações de palavras em idiomas variados, quando esses, por sua vez, não trazem as mesmas definições. Por outro lado, uma palavra só terá significância em detrimento a outro idioma quando as suas definições forem correspondentes em todos os aspectos. Então, quando você, professor, amigo, caro colega, quiser fazer alguma comparação linguística entre o Enuma Elish, exemplo, né? Enuma Elish e a Bíblia, você tem que procurar, né, os verbos que aparecem, ou o substantivo, não sei, aparece ali, mas esses têm que, em todas as suas nuances, terem as mesmas conotações linguísticas, tá? Não é só porque ele fala que o termo é criar, pronto, coloquei aqui e acabou. Poderia colocar em egípcio aqui também, entendeu? Ficou faltando, tá bom? Pessoal, esse aí, tá? Aqui tem as nossas referências, tá bom, pessoal? Luiz Alonso Schockel, Beth Bacon, Berezin, Bitton, Show, Dicionário Internacional, Han, Holliday, Krauss. Esse livro aqui, As Origens, né, de Henry Krauss, é muito bom, tá, pessoal? John Walton, que eu acho espetacular, embora não compactue com a ideia, porque John Walton ele faz muito paralelos entre os contos, né, sumerianos, mesopotâmicos, do Oriente Próximo, com o relato bíblico. Né? Eu já não faço isso. Tem aquele outro também, o autor, Dietrich, acho um negócio assim, em alemão, Dietrich, né? Então, também que faz a Bíblia e Babel, se eu não me engano, esse livro é muito interessante também, que eu fiz uma ligeira tradução aqui, que está em inglês, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá bom? Aí vocês fiquem com esse estudo aí, espero que Deus possa abençoá-los, tá? Para vocês verem que, mais uma vez, Gênesis está de pé e o relato da criação é verdadeiro, tá bom? Vamos terminar com Bikot Kohanim, Yevarehe Adonai Veishmereha Yae Adonai Panav Eleha Veuneka Issa Adonai Panav Veasen Lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a paz. Lehitraot e até mais.